É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita, cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim tumultuado e muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito dos meus irmãos e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: Basto, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na igreja adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar.
tempestade, luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, quão maravilhoso Ele é. Ele que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Quão grande é o meu Deus. Sim, todos hão de dizer, quão grande é o meu Deus. Pois o seu amor é tão grande que enviou o seu Filho para morrer por nós. Mas Ele ressuscitou e um dia vai voltar. Quão grande é o meu Deus, quão maravilhoso Ele é. Seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Bem, tá gostando da programação? Você não imagina a loucura que é estar por trás dos bastidores. Fazendo os vídeos, fazendo a montagem, o coral cantando. E aí, tá gostando do coral? Me viram ali, tô bem na frente, né? Tudo igual, né? Mas eu tô bem na frente, olha com atenção. E estamos na Semana do Calvário, né? Momentos que antecede a Páscoa. É um momento todo especial porque não só você, como toda a humanidade está com o coração um pouco mais aberto para a palavra. E essa palavra que é levada até você. Quem sabe você já está compartilhando pelo Facebook, o link, ou pelo YouTube,
que você possa aproveitar essa mensagem, não só para hoje, não só para essa semana, mas para os outros dias. Que essa mensagem de esperança possa chegar até a mim e até você também. Que essa mensagem possa ser eterna. Mas antes dessa mensagem chegar até você pela pregadora, pela Gabi, vamos fazer uma pequena oração? Querido e bondoso Deus e amado Pai, obrigado mais uma vez, por mais um dia, por mais uma programação, por mais uma pregação, por mais orações e música. Obrigado porque Tu nos ama e Tu desse o Teu Filho para morrer na cruz por nós. Pai querido, que a pregação de hoje à noite possa ir fundo ao nosso coração, que ela possa ir de encontro às nossas necessidades, que possamos, Pai, aceitar as verdades contidas e não só aceitar, mas mudá-la também em nossas vidas. Sê conosco, ó Pai, rogamos a Ti, no doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Chegamos a um momento especial da nossa noite, o momento da oração. O assunto dessa noite é um assunto muito interessante, muito importante e que está em dia com o que tem acontecido nos momentos atuais da nossa vida, a cura dos enfermos. E eu gostaria de ler uma mensagem que tem na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 113, o verso 3, que diz assim: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Aqui o salmista está dizendo que Ele, Deus, é quem perdoa as nossas iniquidades, mas além de perdoar, é Ele quem cura as nossas enfermidades. Sabemos que muitas pessoas, muitos conhecidos, muitos queridos, muitas pessoas próximas a nós estão passando por enfermidades da ordem de saúde, mas também tem outras enfermidades espirituais, de ordem familiar. Então, assim, nesse momento, eu quero convidar a cada um de vocês para curvar suas frontes, para levar um pensamento a Deus, para que nós possamos orar. E pense naquelas necessidades, naquelas enfermidades que tem em você, na sua família, nos seus amigos, e possamos orar por cada um. Vamos orar? Pai amado que habita nos altos céus, gratos somos porque o Senhor perdoa as nossas iniquidades. Gratos também somos porque o Senhor cura as nossas enfermidades. Pai amado, nesse momento tem dezenas de pessoas curvadas diante de Ti, implorando o Teu perdão, mas também a Tua cura. Que o Senhor possa agir na vida de cada um deles, que o Senhor possa avivar a cada um deles e também curar as suas enfermidades. Nos abençoe e ilumine, não quero de nós méritos, mas pelo amor do Teu Filho Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos da Igreja de Serraria. Boa noite, nossos amigos que estão nos acompanhando. Como tem sido gratificante e principalmente abençoado a nossa semana. Nós já estamos no 4º dia e nós seguiremos até o sábado estudando e aprendendo mais da vida de Jesus, que tem nos ensinado tanto a como viver nessa terra. Eu sou a Gabriele Ávila, já me apresentei aí durante a semana. Se hoje é o seu primeiro dia, seja muito bem-vindo e nós estamos muito felizes em ter você, de onde quer que você esteja, assistindo com a gente, conectado com a gente. E vamos mais um dia estudar a Palavra de Deus. E hoje um tema muito importante e que vai nos ensinar muito. Falhar não significa fracassar. Feche seus olhos e vamos pedir a permissão de Deus para mais uma vez estudarmos a sua palavra. Pai querido, obrigada porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada porque a tua palavra diz que nós, pecadores, merecemos apenas a morte, mas nós temos aprendido ao longo dessa semana que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Nós deveríamos morrer, mas Jesus morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Muito obrigada por tanto amor e tanta misericórdia por nós. Paizinho, obrigada pelo dia que o Senhor nos concedeu. Alguns momentos de lutas, de aflição, mas nós sabemos que em todo o tempo o Senhor está conosco. Agora abra as nossas mentes, prepara o nosso coração para a mensagem que o Senhor preparou. E eu, como tua serva, peço humildemente que o Senhor me permita falar da tua palavra, instrua as minhas palavras, os meus pensamentos e tudo que eu venha fazer aqui seja para honrar e glorificar o teu santo nome. É o que nós pedimos orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, falhar não significa fracassar. Já aprendemos tantas coisas ao longo dessa semana, né? Já aprendemos um pouco da festa que Jerusalém fez quando Jesus entrou na cidade, que Jesus veio com um jumento, simbolizando a humildade, e entendemos também que Jesus utiliza a todos, inclusive um jumento, então nós precisamos estar disponíveis para Ele. Entendemos também que nós não precisamos e nós não devemos viver de aparência, nós precisamos sair da fé superficial, do relacionamento superficial e entrar com tudo no profundo, tendo um relacionamento real com Cristo. Nós aprendemos também que Jesus sentiu medo, Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus esteve deprimido nos últimos dias que esteve nessa terra, mas Ele fez aquilo que nós precisamos fazer hoje, que nós aprendemos ontem, não é? Nós aprendemos que Jesus orou com sinceridade, colocou o que estava sentindo no coração, do coração e entregou para Deus. E acima de tudo, ele aceitou o seu chamado e fez aquilo que Deus havia lhe pedido. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre falhas, sobre fracassos. Como um cristão deve reagir a falhas e erros. Você já andou de bicicleta? Eu acredito que ninguém aqui nasceu sabendo andar de bicicleta, não é? Você começou lá pequenininho, com aquela bicicleta pequena, com aquelas rodinhas que coloca atrás da bicicleta, sabe? E aos poucos, com a ajuda de alguém, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, você foi aprendendo a andar de bicicleta. Alguns aprenderam e outros, assim como eu,
nunca aprenderam, né? Depois de grande resolvi ter uma bicicleta, mas não deu muito certo. Fui andar de bicicleta com meu irmão e eu comprei terreno, como dizem os ciclistas por aí, né? Comprar terreno é quando a gente cai. Aí onde você cai é o seu terreno. Eu caí num bueiro na estrada. Então eu não tive experiências muito boas com bicicleta. Mas o exemplo da bicicleta é para te entender que até você conseguir andar de bicicleta existe todo um processo. Você falha, você cai e aí você volta, retorna, continua até conseguir. É assim o processo também de andar. Quando você nasce, você não aprende, você não nasce já sabendo andar, a falar. Isso tudo é um processo. Os esportistas aí de plantão sabem também que a gente não ganha as coisas assim, vou participar, vou ganhar. Não, existem muitas falhas até que você vença, né? Isso tudo é um processo. E sabe, a Bíblia, ela tá registrada, tá cheia de registro de pessoas, de personagens que passaram por isso, passaram por falhas. Às vezes nós lembramos só dos sucessos desses personagens, mas a Bíblia relata também as falhas que esses personagens tiveram. Porque a Bíblia relata fatos reais, pessoas que viveram na terra, que sofreram, que passaram dificuldades, assim como eu e você também. E um desses personagens é Pedro. Pedro, ele era uma pessoa muito impulsiva. Ele era aquela pessoa que falava, que dava na telha, sabe? Ele não pensava antes de falar. Ele era uma pessoa assim que falava mesmo e às vezes acaba sendo até grosseirão. Ele tinha um coração bom, ele era uma pessoa boa, mas o seu caráter precisava ser moldado, a sua personalidade precisava ser moldada por Cristo. E era isso que Jesus estava fazendo nessa terra. Sabe, todos os discípulos tinham suas características, todos nós temos as nossas características, mas tem coisas que precisam ser mudadas. O nosso caráter, ele precisa ser transformado a cada dia. E Pedro, ele recebe uma advertência de Cristo. Ele acompanhava Cristo e em alguns momentos ele foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para falar para Jesus, em outros momentos não. E Jesus, enquanto estava naquela agonia de esperar a sua morte e daquela sensação de que aos poucos ele estaria indo até a crucificação, ele estaria morrendo ali numa cruz. Então ele adverte Pedro, e eu convido você a junto comigo acompanhar essa história no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 31. Já encontrou aí? Vou esperar um pouquinho você encontrar. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Vamos juntos aprendermos um pouco com a história de Pedro. Aqui Jesus está advertindo Pedro, diz assim, Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Aqui Jesus está advertendo, está olhando para Pedro e dizendo assim, olha, fique atento, Satanás ele vai tentar vocês, ele vai fazer com que vocês desistam, vai fazer com que vocês caiam, vai fazer com que vocês tomem decisões difíceis. Versículo 32, mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Jesus estava orando por Pedro, para que Pedro estivesse firme, não caísse na tentação. Então Pedro disse a Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus olhou para Pedro e disse, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro disse que não, estava preparado para morrer por Cristo, ele nunca faria isso. Mas nós vamos ler o restante da história. Jesus, então, acontece toda a questão no Getsemane, Jesus é preso, e olha a continuação da história. Agora, ainda no versículo 22, mas agora, no capítulo 22, desculpa, mas agora no versículo 54. Diz assim, eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote.
e Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta da fogueira. Versículo 56. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois o outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. E nos outros evangelhos diz que você também estava com ele, porque fala da questão do seu sotaque, assim como eu sei que a Gabriele é de São José, de Florianópolis, por conta do seu sotaque. Fulano é carioca por conta do sotaque. Então, ali ele quis dizer que sabia que Pedro estava com Jesus, era discípulo de Jesus por conta da sua fala. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Versículo 61. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. É uma história muito conhecida. Você sabe do que acontece nessa história? Jesus havia advertido, mas Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Mas por que Jesus negou Jesus? Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? A primeira coisa que precisamos entender é que todos falham. Nós precisamos reconhecer que todos falharam. Sabe, todos em algum momento vão falhar, eu vou falhar, você vai falhar, sabe, aqui tem anotado algumas pessoas que falharam, pessoas de sucesso que também falharam. Albert Einstein foi declarado um fracasso na matemática, e quem ele é hoje? O dono da Disney, disseram que ele nunca daria nada, e olha aí onde chegou a Disney. Thomas Edison, que inventou a lâmpada e a bateria, ele tentou 10.000 vezes até descobrir a lâmpada. E ele falou: eu não falhei, apenas descobri 10.000 formas do que não fazer. Sabe, todos nós falhamos. Enquanto vivermos nessa terra, nós estaremos contaminados pelo pecado e, consequentemente, nós iremos falhar, nós tomaremos decisões erradas. Mas quando nós aceitamos Jesus e permitimos que Ele entre na nossa vida e transforme, automaticamente Jesus vai nos moldando para cada vez menos falhar. Mas nós falhamos e nós falharemos com Jesus, nós falharemos com as pessoas até que Jesus volte, infelizmente. Então o primeiro passo é você reconhecer que sim, você pode falhar, o seu amigo, a sua família pode falhar também. Mas Gabriele, por que Pedro negou Jesus? Ele estava do lado de Jesus, ele andou com Jesus, porque ele disse que não conhecia Jesus primeiro. Pedro teve medo. Pedro teve medo do que poderia acontecer com ele. Mas olha o que mais aconteceu. Para começar, Pedro não levou a sério as advertências de Jesus. Jesus falou: preste atenção, Satanás está aí, ele vai te tentar, ele vai fazer de tudo que você fale, que você erre. Mas Pedro não levou a sério a advertência de Jesus, onde ele disse: vigiai e orai. Quando Jesus estava orando lá no Getsemane, Pedro dormiu, Pedro adormeceu. Jesus olhou para ele e disse: acorda, vigie e ore, porque é chegada a hora do homem ser levado, de Jesus ser levado para ser crucificado. Mas Pedro não fez isso. Segundo, Pedro seguiu Jesus de longe. Aqui, quando nós lemos a partir do versículo 54, quando Jesus é levado, diz que Pedro acompanhou, Pedro seguiu Jesus de longe. Aí está mais um erro. Pedro estava longe, estava distante de Jesus. E o terceiro, Pedro ficou junto ao fogo, junto com seus inimigos. Ele estava ali com os servos dos oficiais, ele estava à vista de todos, e esse foi mais um erro de Pedro. Ele estava sentado no território inimigo. Pedro era um alvo fácil para aquelas pessoas.
Esses foram alguns dos erros de Pedro quando ele negou Jesus. Mas, sabe, cada um de nós em algum momento iremos falhar com Jesus. Cada um de nós em algum momento tomaremos decisões erradas, mas nós precisamos a cada dia nos humilharmos e pedirmos sabedoria para que Deus nos ajude a tomar as decisões corretas da nossa vida. Sabe, outra coisa que nós aprendemos é que o fracasso não é fatal, se lembrarmos que o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. Sabe, você receber a misericórdia, o amor, a bondade de Jesus não depende daquilo que você faz. Não depende do que você deixou ou não de fazer. Jesus, ele te ama incondicionalmente. A Bíblia diz que Jesus entregou a sua vida por amor a você. Ele te amou de tal forma que ele entregou a sua vida para que você tivesse vida. Ali quando Pedro percebe, quando o galo canta e ele percebe que negou Jesus 3 vezes, ele olha e Jesus está olhando fixamente para ele. E eu não creio que era um olhar de reprovação. Eu creio que era um olhar de bondade, de misericórdia de Jesus, dizendo: eu falei para você, mas eu ainda estou aqui. Eu te atentei, eu te adverti, mas eu continuo aqui porque eu te amo. Porque eu quero o melhor para você. Jesus é compassivo, Jesus é amoroso e não depende nada disso do que você faz ou deixa de fazer, ele continua te amando. Gabriele, mas eu fui longe demais, eu tomei decisões muito erradas, eu não consigo retornar. Eu quero te dizer que não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, Jesus continua te olhando fixamente, assim como olhou para Pedro, com um olhar que diz: filho, eu estou aqui, eu te amo e quero o melhor para você. O fracasso não é fatal se aprendemos e crescemos com os nossos fracassos. Pedro, ele se arrependeu e a palavra de Deus diz que ele chorou e se arrependeu amargamente. Mas Pedro, ele não simplesmente cruzou os braços e pensou assim: pronto, eu já errei mesmo, já não tem mais o que fazer, eu já sou um caso perdido, eu já me afastei tanto. Você pode dizer assim: nossa, eu já me afastei tanto de Deus, eu já fui tão longe, eu sou um caso perdido mesmo, não adianta mais. Não, ainda há tempo e nós precisamos aprender e crescer com os nossos fracassos, com as nossas falhas e deixar essas falhas para trás. Pedro errou. Pedro tomou as decisões erradas da sua vida, mas a partir daí ele começou a fazer aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, para pregar o evangelho. Pedro não se acovardou, se acomodou com medo e com a vergonha de tudo que ele fez. Sabe, apenas 2 meses depois ele pregou um dos maiores sermões do cristianismo e 3.000 pessoas se converteram. Pedro falhou, mas ele reconheceu o seu erro. Ele se levantou e com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, ele fez a diferença enquanto ele estava nesta terra. Precisamos lembrar que a falha não é fatal se reconhecemos que todos falham. Segundo, o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. Terceiro, devemos aprender e crescer com os nossos fracassos. E quarto, devemos colocar nossas falhas para trás e seguir em frente. Você pode estar enfrentando qualquer tipo de dificuldade. Você pode ter falhado muitas vezes, assim como eu falho todos os dias. Mas nós precisamos reconhecer o nosso erro e entender que Jesus morreu na cruz para que todos os nossos erros sejam apagados. Você precisa apenas se entregar e se arrepender daquilo que você fez e colocar tudo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser um novo homem, eu quero tomar novas decisões. E a palavra de Deus diz, quando você pede perdão, Deus, ele não guarda num caderninho para depois cobrar de você. Deus, ele não guarda aqui, para depois dizer: eu te avisei, eu falei que não era para você fazer, não. Quando nós pedimos perdão, a palavra de Deus diz que o Senhor joga os nossos pecados na profundeza do mar. Eles estão apagados. Você apenas precisa se arrepender
se prostrar diante de Deus, reconhecer que Ele é seu Criador, seu mantenedor e seu Salvador, e deixar que Ele faça o melhor na sua vida. Vamos juntos orar a Deus e pedir perdão por tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado, e vamos juntos nesta caminhada cristã até que Jesus volte. Você aceita junto comigo seguir neste caminho, no caminho da cruz? O caminho é estreito, a Bíblia fala. O caminho largo é fácil, mas não leva a Jesus, mas o caminho estreito, o caminho difícil leva a Jesus. Você aceita ir comigo ao caminho que nos leva a Canaã Celestial, a Nova Jerusalém? Jesus nos ensinou a viver nessa terra. Vamos juntos viver como Ele viveu. E vamos aprender com a Bíblia, com os personagens da Bíblia, para vivermos ainda melhor e termos o nosso caráter moldado e transformado por Deus. Amém? Você acredita nisso que eu te falei agora? Você aceita tudo isso que eu te falei? Deixa eu ouvir de você, fale que você aceita. Pergunte para alguém que está ao seu lado se você está em casa. Pergunte para quem está ao seu lado, você aceita? Se você está na igreja, pergunte para o seu irmão do lado. Se você está sozinho, se pergunte você mesmo, eu aceito? Senhor, me perdoa e me ajude a fazer e ser melhor a cada dia. Vamos falar com Deus? Pai querido, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador. Nós reconhecemos que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Nós reconhecemos que o Senhor é o único que merece toda adoração. E nós reconhecemos também que o Senhor ressuscitou e está nos céus e logo voltará para nos buscar. Pai querido, que possamos olhar para as nossas falhas, para as nossas dificuldades, para as nossas decisões tomadas de forma errada, e que possamos usá-las para aprendizado, mas acima de tudo que não possamos repetir tudo isso, que o Teu Espírito Santo nos conceda sabedoria para viver nessa terra e tomar as decisões corretas. Que possamos estar pertinho de Ti, porque nós sabemos que se nós estamos ligados ao Senhor, nós não iremos falhar. Que possamos vigiar e orar a todo momento para não cair em tentação. E que acima de tudo possamos nos preparar para um dia nos encontrarmos presencialmente contigo, porque nós sentimos sua falta. A palavra de Deus diz que nós temos algo no nosso coração, um sentimento de saudade, a saudade da eternidade. Nós não a conhecemos, mas nós já sentimos saudade, porque o Senhor plantou a eternidade no nosso coração. Fique conosco, cuide dos nossos planos, sonhos, projetos de vida, mas que todos eles sejam de acordo com a Tua vontade. Oramos na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, acolhendo, nos escutando e, acima de tudo, preparando o melhor para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E amanhã nós temos o nosso 5º dia e a cada dia nós aprendemos mais e mais com o Pai Celestial. Boa noite, nos encontramos amanhã. Tchau! O caminho é escuro e luz não há. Quando o mundo traz tristezas, só trevas há. E o pecado toma conta, eu já não vejo solução. Se te sentes tão perdido como Busque então a Jesus Cristo, só Ele pode te salvar. Sua vida nele podes confiar. Quero, ó Pai, tua verdade
difícil entender como é grande o seu amor. Suas promessas Ele cumpre e sempre perdoa o pecador. Ele é um Deus tão grande e sábio que dá poder para lutar. Esse Deus quero seguir em meu viver. Nosso Deus tudo pode sua vida transformar. Pode a vida devolver a quem está cansado de lutar. Ele é um Deus de milagres que minha vida já mudou. Então venha esse Deus, Deus de poder. Se as trevas só te prendem, se o mal te consumir, olha Cristo novamente. Ele então te susterá. Vida nova vai te dar e um novo coração. Então volte ao nosso Mestre. Ele quer só te salvar, só te salvar. Nosso Deus tudo pode sua vida transformar. Pode a vida devolver a quem está cansado de lutar. Ele é um Deus de milagres que minha vida já mudou. Então venha esse Deus. Então venha esse Deus. Então venha esse Deus, Deus de poder. Boa noite a você que está nos assistindo, nos assistiu essa linda programação. Chegamos ao fim dessa programação, mas não da semana. Amanhã tem mais. Convido você amanhã nos encontrarmos aqui novamente às 7:55 para louvar o nome de Deus, para fazer pedidos, agradecimentos e ouvir uma linda mensagem. Compartilha. Se você gostou dessa mensagem, compartilha, manda para aquele seu amigo e dê um joinha para nós aí. Até mais, até amanhã. Temos um encontro marcado aqui. Uma boa noite.